Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre o processador RISC-V. Então, na segunda parte da nossa disciplina, a gente vai falar sobre o RISC-V, que é um processador aberto com conjunto de instruções abertos. E a intenção agora é que a gente passe a programar mais em assembly. Então, a gente vai enxergar esse processador muito mais da forma de um conjunto de instruções, uma forma que a gente vai praticar a programação em assembly. Na primeira parte da disciplina, vocês tiveram bem mais o contexto de como construir uma ideia geral de um computador e um pouquinho de programação. Agora, dessa segunda parte em diante, a gente vai programar em assembly daqui para frente, tá? E a primeira coisa importante para a gente falar é sobre a noção, o que é um conjunto de instruções. Parece uma coisa bem simples, né? Eu tenho várias instruções de assembly no meu processador, mas é importante a gente ter uma noção do que significa isso. E nesse caso especificamente, a gente está falando, eu coloquei 3 definições para vocês, uma mais formal, quer dizer, a parte do computador que é visível ao programador ou ao compilador, quer dizer, como você vai se comunicar com o hardware, lembrando que a gente já construiu um mini processador e mostrou como aquilo ia acontecendo até virar instruções. E nós temos uma outra definição que é o conjunto de instruções é um modelo abstrato do computador, também conhecido como arquitetura ou arquitetura do computador. Então aqui a gente já está falando o seguinte, você vai especificar o que ele vai fazer do ponto de vista de instruções, mas você não precisa especificar como fazer, você poderia mudar a implementação interna toda desde que você mantivesse a parte externa como um todo. Nós também temos uma outra definição que eu gosto bastante se tiver que tratar numa única linha, que é o contrato entre o hardware e o software. Então você tem o projetista de hardware, o projetista de software, eles fazem um contrato que é o conjunto de instruções. De um lado, o projetista de software vai escrever programas, então ele escreve programas, olhando essa especificação, e o hardware executa programas que usam as instruções que a gente especificou. Então, o conjunto de instruções, então, ele passa a ser um contrato entre esses dois grupos de pessoas, tá bom? Ok? Então, essa é a ideia geral, a gente vai aprender o conjunto de instruções do processador RISC-V. Relembrando um pouco, cada assembly de cada processador é diferente, então a gente precisa, sempre que a gente vai falar que eu sei programar em assembly, eu estou aprendendo a programar em assembly, eu estou aprendendo ou sei programar assembly de um determinado processador, tá? Trazendo um pouquinho a questão que a gente estava falando de arquitetura e microarquitetura, então o que a gente está falando é que a arquitetura é mais o modelo. Então eu tenho a arquitetura Intel, também chamada de x86, a arquitetura ARM, que é outro que está no seu celular, se você está assistindo esse vídeo pelo celular ou um tablet, ARM é o que está lá dentro dele. RISC-V é a que a gente vai aprender. Nós temos a arquitetura Power, que é a arquitetura da IBM. Nós temos a arquitetura e microarquitetura no caso do RAC, que é aquele que a gente fez na primeira parte da disciplina, tá? Agora, quando a gente vai falar sobre microarquitetura, a gente está falando bem mais da implementação. Então, a gente precisa virar e falar, ó, Intel i7 geração 10. Então a gente tem que ser muito mais específicos. Nesse caso aqui eu estou falando, ó, essa microarquitetura, ela vai usar exatamente as mesmas instruções, por exemplo, do AMD Ryzen 3. Então aqui eu tenho a mesma arquitetura para os dois, mas a microarquitetura, quer dizer, como é que funciona por dentro do processador, é diferente. Então, de acordo com a microarquitetura, um pode ser mais rápido ou mais lento do que o outro. Tudo bem? E aí a gente, só para trazer o conjunto de instruções, então, é a borda, é o que fica aqui no meio do caminho. É o que vai nos ajudar a fazer essa comunicação. Ele especifica isso aqui, então aqui eu falo do conjunto de instruções e ele nos permite implementar essa parte aqui de baixo. E aí vira a pergunta, né? Isso é importante? E eu queria trazer uma outra figurinha para vocês para mostrar a importância, né? O conjunto de instruções está aqui. Deixa eu trocar a cor agora. Então o conjunto de instruções está aqui no meio. E eu posso rodar. O Windows roda na arquitetura Intel, então estou usando o exemplo do x86. O Windows roda aqui, eu tenho Linux rodando, eu tenho OS X, agora por pouco tempo, a Apple está migrando para ARM, mas eu tenho OS X rodando aqui na arquitetura Intel. E para cada um desses aqui, eu posso rodar nos processadores Intel, posso rodar em processador AMD e eu posso rodar também no QEMU, que é um emulador, quer dizer, não tem nada a ver de implementação de hardware, é um software que vai permitir execução de um sistema, um processador, ele vai emular um processador. É um simulador desse processador, como vocês usaram um simulador na primeira parte da disciplina. Então, nesse caso aqui, a gente está falando também de outras formas de executar esse código, ok? Bom,
Avançando um pouquinho mais, se a gente está falando de formas de execução, a gente pode pensar, e no caso especificamente do RISC-V, mas vale para outros, que a gente está executando diretamente em cima de um processador. O que significa isso? Significa que eu não tenho suporte de mais nada, eu trabalho com as minhas instruções e eu não tenho bibliotecas, eu não tenho mais nada pronto para me ajudar. Não é um ambiente comum, a gente chama esse ambiente de bare metal. O que significa isso? Significa que eu não tenho nada, eu estou rodando em cima do hardware diretamente. Mas a gente pode jogar e rodar isso em cima do sistema operacional. O que significa isso agora? Significa que eu tenho um sistema operacional rodando em cima do bare metal, claro, né? Rodando em cima do hardware e eu estou trabalhando em cima do sistema operacional. Então, significa que eu tenho que tomar alguns cuidados e seguir alguns protocolos do sistema operacional, senão a coisa fica muito bagunçada e ele não vai permitir eu executar certas coisas. Dar um exemplo bem claro para vocês. Vocês, na primeira parte da disciplina, escreveram na tela do simulador do processador e vocês tinham espaço da tela todo para vocês. Imagina agora, certo? Então, vocês tinham toda essa tela, você podia fazer um X aqui, fazer um X aqui, você podia fazer um tracinho aqui, uma bolinha, você podia fazer o que você quisesse na primeira versão, como você estava o bare metal, era tudo seu. Só que agora, se a gente pensar isso do ponto de vista de um sistema operacional, ele também vai ter uma tela, mas muitas das vezes ele me dá uma área que eu posso escrever. Então, o que você pode fazer é aqueles mesmos desenhos dentro dessa área, porque aqui nessa outra parte aqui eu tenho outra aplicação rodando e eu não consigo escrever na tela dela, ou eu não consigo fazer operações com ela sem que eu tenha para isso pedido permissão entre uma aplicação e outra ou algo nesse comum, certo? Uma outra forma também de executar é ter um hypervisor. A gente fala agora que a gente está virtualizando computadores. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas é só para mostrar que a gente pode também rodar em cima, abaixo de máquinas reais, quer dizer, criando máquinas virtuais aqui em cima. A ideia geral eu tenho o nosso processador e aí, na versão com sistema operacional, eu vou ter uma camada aqui que é o sistema operacional. E para cima eu tenho múltiplas aplicações. Certo? Agora, quando a gente está falando aqui de hypervisor, a gente está mudando um pouco esse conceito e a gente começa a falar o seguinte: eu continuo tendo o meu processador, só que agora a primeira camada é o hypervisor. O hypervisor está aqui. Em cima dele eu posso ter múltiplos sistemas operacionais, inclusive distintos. Eu poderia rodar o Windows, Linux sem problema aqui dentro dele. E em cima de cada um eu posso ter as aplicações. O que significa isso? Significa que cada sistema operacional vai achar que está sozinho, rodando em cima do hardware, mas na realidade tem uma camada do meio que vai fazer esses caras executarem. Então a gente pode ter essa toda camada aqui também. E, por último, na realidade não necessariamente na ordem de complexidade ou não, pode ser um emulador. O que significa isso? Vocês rodaram todo o código de vocês, todo o programa de vocês naquele simulador do processador RAC. A primeira parte da disciplina foi em cima dele totalmente. Então você não tem uma implementação real dele, você vai e executa o que está lá para você direto dentro desse pedaço e dentro de um emulador ou de um simulador, tá? Então nós temos 4 ambientes de execução, 4 modelos de execução e com isso aqui a gente vai tentar virar e trabalhar. Pragmaticamente a gente vai trabalhar em cima de simuladores, na maior parte do tempo aqui nós não temos processador real, RISC-V para vocês usarem, mas nós vamos trabalhar em cima de um simulador que vai dar um ambiente praticamente equivalente ao resto que vocês executariam em cima de um sistema operacional ou bare metal ou hypervisor. Hypervisor é o menos que a gente vai chegar aqui, tá bom? Ok? Então, só para dar um fecho agora, a gente vai falar um pouquinho só sobre as características gerais do processador RISC-V. Como a gente já tinha falado, né, ele é um processador com conjunto de instruções abertos, significa que qualquer um pode implementar. Novamente, se eu implementei esse processador, a minha implementação é minha, certo? Então esse é meu, mas se você quiser fazer uma implementação parecida ou não com a minha, você tem direito de fazer também. E justamente por isso começaram a aparecer múltiplas implementações distintas do RISC-V, tá? Ele é modularizado, então na realidade ele pode ser feito tanto com um processador bem pequenininho, quanto você pode colocar extensões e ir crescendo o tamanho dele em complexidade e em características em poder de processamento. A gente já falou anteriormente, então ele pode ser virtualizado. O que significa isso? Significa que você pode criar máquinas virtuais em cima dele e ele tem múltiplas facilidades para poder tentar trabalhar e permitir que você trabalhe com máquinas virtuais.
O nosso processador anterior, ele tinha um espaço de endereçamento de 15 bits, lembra? Eu tinha 32K de endereçamento. No caso do RISC-V, nós temos um espaço de endereçamento de 32 bits, então nós temos 2 a 32 de endereçamento, ou 64 bits, seria 2 a 64, ou 128 bits, 2 a 128. A mesma coisa vale para os registradores, eu posso ter registradores de 32, 64 ou 128 bits. Aqui eu vou trazer um pouco da convenção dos nossos slides. Vocês estão notando que esses aqui estão em cinza. E eu coloquei de propósito em cinza para mostrar para vocês que o nosso foco vai ser o que não está em cinza. Então nós vamos trabalhar com o processador RISC-V com palavras de 32 bits. Relembrando, o que é a palavra? A palavra é a unidade básica de operação do processador. Então a gente vai usar exatamente as palavras básicas do processador e a gente vai trabalhar tudo como 32 bits. Então eu vou ter registradores de 32 bits, endereçamento de 32 bits. Tudo bem? Quando perguntarem para vocês qual o tamanho do registrador do RISC-V que a gente está usando, 32 bits. Ah, mas eu posso usar 64 ou 128? Não aqui, porque na realidade o processador RISC-V permite que você tenha registradores maiores, mas não quer dizer que no meio da execução você troca. Na realidade você compila o seu programa para usar certos registradores e ele vai usar registradores daquele tamanho. Você projeta um processador para ele ter aquele tamanho. Então você pode ter múltiplos, mas você não pode estar com eles aqui ao mesmo tempo ou você ficar trocando dinamicamente. Se eu tenho capacidade de ter, por exemplo, registrador de 128 bits, obviamente cabem registradores de 32 bits lá dentro. Infelizmente, a recíproca não é tão simples, quer dizer, não cabe 128 bits dentro de 32. Então a gente não pode colocar esse pedaço aqui. Ok, pessoal? Para poder falar um pouquinho sobre a parte de modularização, eu vou trazer uma tabelinha para vocês. Essa tabelinha é apenas informativa, tá? E eu queria mostrar alguns dos formatos ou algumas das extensões que existem para o processador RISC-V. A gente vai falar da primeira, que tem um nome mais completo, que é o nome que a gente vai usar, RV32I. O que significa isso? Esse é o conjunto base de instruções de inteiros de 32 bits. Então aqui, nesse caso, esse é o formato que a gente vai usar. Então, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com RV32I. É esse aqui que a gente vai trabalhar. Eu poderia optar por 64 bits, e ao optar por 64 bits, a gente usaria RV64 bits. O que significa isso? As instruções de inteiro com 64 bits do RISC-V, o RV é de RISC-V. Se a gente quisesse incluir instruções de multiplicação e divisão, que a gente vai falar um pouquinho delas mais para frente, eu poderia ter RV32IM. Então agora eu tenho o conjunto de instruções de inteiro e as operações de multiplicação. E por aí vai, agora a gente pode começar a colocar mais instruções. Então eu posso colocar instruções atômicas, então eu poderia colocar a letra A ali na frente, eu posso colocar instruções de ponto flutuante de precisão simples, eu colocaria a letra F, e eu posso colocar instruções de ponto flutuante de precisão dupla. Eu não estou entrando em detalhes aqui só para mostrar as extensões para vocês, uma ideia geral que eu posso colocar mais instruções. O que significa isso? Significa que eu tenho uma tabela de instruções e é como se eu adicionasse mais colunas para ela. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com um conjunto menor, mas eu poderia virar e falar, coloca mais letras e a gente significa colocar mais linhas nessa tabela. E ao colocar mais linhas, obviamente eu tenho que implementar em hardware essas mesmas linhas, quer dizer, eu tenho que ser capaz de executar as mesmas instruções, tanto em hardware quanto em software. Se você optar por colocar o I, o M, o I aqui, né? O M, o F, o A, o I, M, A, F, D, você faz I, M, A, F, D, e ao invés de escrever isso tudo, você pode escrever G. Então, ao invés de fazer R, V, 32, I, M, A, F, D, você simplesmente escreve RV32G. E ele faz essa simplificação de notação para você. Mais outras duas aqui, nós temos as instruções de ponto flutuante de precisão quádrupla e nós temos o formato C, que permite instruções compactas. Aqui tem uma característica interessante, todas as nossas instruções do processador RAC tinham 16 bits, todas as instruções do RISC-V vão ter 32 bits, mas se a gente usar a extensão C, ele permite que exista outra codificação, que é uma codificação de 16 bits também. Então aí vai coexistir instruções de 16 com instruções de 32 bits, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, eu vou agora mostrar um pouquinho só do que a gente vai fazer para frente no curso, certo? Então, só para a gente fazer um fecho aqui, a gente vai começar agora nas próximas aulas falando um pouco sobre instruções
E ao falar sobre instruções, a gente vai pegar e vai começar a construir alguns programas. Eu vou parar aqui nesse vídeo e a gente começa nos próximos vídeos programando um pouquinho com o RISC-V, aprendendo um pouco das instruções. Falou? Até mais então, pessoal.